Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo que me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 3, capítulos 112 e 113. São os últimos capítulos deste volume 3. 1º de setembro de 1900. A obediência põe a paz entre Deus e a alma. Continuando Jesus sem vir, estava eu dizendo: Meu bom Jesus, vem, não me faças esperar tanto. Esta manhã não tenho vontade de me inquietar e de te buscar até chegar a cansar-me. Vem de uma vez, logo, pronto, assim pela boa. E vendo que não vinha, continuava dizendo: Vê-se que queres que me canse e que chegue até a me inquietar. De outra maneira, não vens. Enquanto isso e outros desatinos dizia, Jesus veio e me disse: Você me saberia dizer o que mantém a correspondência entre a alma e Deus? E eu, mas sempre com uma luz que vinha dele, eu disse: A oração. E Jesus, aprovando o que eu disse, acrescentou: Mas o que atrai Deus a conversas familiares com a alma? E eu não sabia responder, mas logo a luz se moveu em minha inteligência e disse: Se a oração vocal serve para manter a correspondência, certamente a meditação interior deve servir de alimento para manter a conversa entre Deus e a alma. Ele, contente com isto, respondeu: Agora saberias tu dizer-me quem quebra as doces controvérsias, quem tira os amorosos zangados que podem surgir entre Deus e a alma? E eu, ao não responder, ele mesmo disse: Minha filha, só a obediência tem este ofício, porque ela sozinha decide as coisas relacionadas entre a alma e eu. E surgindo controvérsias ou algum enfado para mortificar a alma, ao chegar à obediência, rompe as contendas, tira as zangas e põe paz entre Deus e a alma. E eu, Senhor, muitas vezes parece que tão pouca obediência quer tomar o incômodo e fica indiferente. E a pobre alma é obrigada a estar naquele estado de controvérsias e de raiva. E Jesus, isto faz por um certo tempo, querendo também ela agradar-se em assistir a essas amáveis controvérsias, mas depois toma seu ofício e pacifica tudo. Assim, a obediência coloca a paz entre a alma e Deus. Dito isto, desapareceu. E olha que interessante que Jesus vem falando para Luísa a respeito do que coloca que faz a pacificação, o que coloca a alma e Deus em harmonia, em paz ali. É a obediência. Primeiro ele pergunta para ela se ela saberia dizer o que faz com que haja essa correspondência entre a alma e Deus, o que mantém essa correspondência. E ela recebe uma luz dele mesmo, não é? Ela fala, mas é ele que envia a informação, a luz de informação para poder ela dizer que é a oração. E aí ele pergunta ainda mais. Mas o que atrai essas conversas familiares, ou seja, esses diálogos, essa interação, essa comunhão entre a alma e Deus? O que faz? O que atrai isso? O que faz com que isso aconteça? E ela também não sabia responder, mas ele também viu uma luz para a inteligência dela e ela abre ali a boca e começa a dizer aquilo que a luz intelectual revelava para ela, que se a oração focal serve para manter a correspondência, certamente a meditação interior deve servir de alimento para manter a conversa entre Deus e a alma. E então ali, a oração é o que faz que dá esse relacionamento, que une a alma a Deus. E essa meditação, essa oração. Mas sendo a oração vocal como algo que faz esse vínculo, a oração interior, a oração interna, a meditação, na verdade, ela tem esse poder de nutrir a oração. Serve ali de alimento para manter a conversa ativa. Então, aquela realidade da alma, mesmo que ela não esteja falando, orando com a boca, mas a mente está em oração. E isso pode acontecer o tempo todo, a gente pode estar fazendo,
atividades, a gente pode estar trabalhando com as mãos, mas a nossa mente está elevada, até mesmo trabalhando, fazendo uso intelectual do nosso cérebro para atividades, mas o pensamento mesmo, o interior, a alma, ela está com Deus, está meditando, está conversando com Deus, que a meditação é uma conversa, para poder tentar extrair de Deus mais conteúdos, mais informações, mais conhecimentos. Ele vai se abrindo e a alma vai ruminando, vai meditando, vai pensando a respeito daquilo que ele vai falando. Então, isso vai se dando numa conversa. Deus abre a luz, a informação e a alma fica ali meditando, ruminando, pensando, absorvendo aquelas verdades que ele vai revelando. Só que, na maioria das vezes, a gente tende a se distrair com muitas coisas e essas conversas, elas são quebradas. Na maioria das vezes acontece isso, as distrações, principalmente distrações exteriores, tiram a atenção e quebram essa conversa. E aí, o que pode fazer com que não se quebre essa conversa? É a obediência. A obediência, porque a obediência vem para poder lembrar. Nossa, eu preciso. Quando se distrai, logo a obediência e vem também como uma informação na mente que é necessário retomar essa conversa, retomar esse diálogo, retomar esse relacionamento com Deus, porque é dele que vem tudo que a gente necessita, tudo que precisamos, e estar em contato com Ele permanentemente, o nosso pensamento sempre em Deus, sempre nele, a obediência faz esse papel de nos lembrar que a gente precisa estar nessa comunhão perene o tempo todo com Ele. No outro capítulo, que é o último desse volume, de 4 de setembro de 1900. A impureza e as boas obras feitas imperfeitamente são alimentos repugnantes para Jesus. Tendo recebido a comunhão, meu adorável Jesus me transportou para fora de mim mesmo, fazendo-me parecer extremamente aflita e amarga. Então lhe pedi, vamos ver aqui. Jesus me transportou para fora de mim mesma, fazendo-me ver, deve ser fazendo-me ver, extremamente aflito e amargo. Então lhe pedi que derramasse em mim suas amarguras, mas Jesus não me dava ouvidos. Mas insistindo depois de muito tempo, se agradou em derramá-las. Depois de ter derramado um pouco de amargura, lhe perguntei: Senhor, não te sentes melhor agora? E ele: Sim, mas não foi o que derramei que me causou tanta pena, mas um alimento nauseante e insípido que não me deixa repousar. E eu: Derrama um pouco em mim, assim te aliviarás um pouco. E ele: Se não posso digeri-lo e suportá-lo, como poderás tu? E eu: Sei que a minha fraqueza é grande, mas tu me darás graça e força, e assim terei êxito em contê-lo em mim. Compreendia que esse alimento nauseante era as impurezas, o insípido, as boas obras mal feitas, todas deterioradas, que a nosso Senhor são bem de aborrecimento, de peso, e quase desdenha recebê-las, porque não podendo suportá-las, quer atirá-los da sua boca. Quem sabe quantas das minhas estavam ali? Então, como obrigado por mim, derramou também um pouco desse alimento. Quanta razão tinha Jesus, que era mais tolerável amargo que aquele alimento nauseante e insípido. Se não fosse por seu amor, a nenhum custo teria aceitado. Depois disto, o bendito Jesus pôs-me o braço atrás do pescoço e, apoiando a sua cabeça sobre o meu ombro, pôs-se em atitude de repousar. Enquanto repousava, encontrei-me num lugar onde havia por piso muitas tábuas móveis e abaixo o abismo. Eu, temendo precipitar-me, despertei-o, invocando a sua ajuda, e ele disse-me: Não temas, é o caminho que todos percorrem. Não é preciso outra coisa que toda a atenção, e como a maior parte caminha distraídos, esta é a causa pela qual muitos se precipitam ao abismo, e poucos são os que chegam ao porto da salvação. Depois disto, desapareceu e eu encontrei-me em mim mesma. Graças a Deus. Então, aqui, essa realidade da amargura que ele está ali comunicando com ela, falando a respeito das obras feitas imperfeitamente,
e das obras impuras, as impurezas. As impurezas são tudo alimentos repugnantes. As impurezas aqui, ela aparece como esse alimento repugnante, nauseante, e as obras feitas, mas de forma distraída ou mal feitas, obras mal feitas, como ele diz, são esse insípido, sem sabor, sem gosto. Que coisa interessante a gente pensar, né? Que às vezes a gente acha que faz muita coisa, mas às vezes estamos fazendo atos sem sabor nenhum, insípido, e que dá náusea ao Senhor. Ou até mesmo feito de forma mal, deteriorada, muitas obras que às vezes até tem uma aparência boa, mas que para ele é nauseante. E a gente precisa estar realmente nessa união com ele, estar unido com ele, nessa comunicação perene, para que o alimento que são esses atos, os nossos atos são esses alimentos, para que eles sejam de doce, sejam palatáveis, os nossos atos sejam palatáveis a Deus, sejam agradáveis a Ele, realmente Ele tenha gosto de tomar dos nossos atos. E Ele só vai tomar gosto dos nossos atos se forem atos que Ele mesmo faz através de nós, porque Ele já falou em trechos que Ele não toma nada do que não saia dele. Então, tudo que vai para Ele são coisas que saíram dele mesmo. Então, só entra nele aquilo que saiu dele. Então, os atos que não vão ser nauseantes, esses atos, as ações, as atitudes, tudo aquilo relacionado que está relacionado a nós, ele só vai aceitar como agradável se foi ele mesmo que fez através de nós. Senão, pode até ser exteriormente bonito, humanamente bonito, belo, virtuoso, mas se não foi ele mesmo que realizou através de nós, um ato que é dele mesmo, que é um ato divinizado, que tem ali o selo da divina vontade, o selo de Deus mesmo que realizou o ato, e a criatura precisa saber disso, reconhecer isso, ter consciência de que foi Deus que fez e não ela. É só dessa forma que vai ser esse alimento, ele vai tomar com gosto e não vai desprezar, não vai se sentir enojado ou com nojo mesmo dos nossos atos. Então é importante a gente ter essa comunicação sempre com ele. E quando ela fala ali ela tem essa visão desse local onde está com tábuas e embaixo dessas tábuas há ali um abismo e que parece que é um local instável. E ela fala que ela ficou com medo de cair e ela pede a ajuda dele. E ele fala que é o caminho por onde todos passam, mas como a maioria está passando por esse local que é instável de forma desatenta, a maioria das pessoas, das almas, caem. Elas se precipitam no abismo. Então, por isso é necessário passar por essa vida unida ao Senhor, passar por essa vida junto com Ele, nele, para que a gente não se precipite. Então, a única forma de não corrermos o risco de nos precipitarmos no abismo da perdição é estarmos junto com Ele, estarmos nele, caminhando com Ele, e Ele fazendo através de nós os atos. É isso que é essa união, que é essa comunicação, que é essa oração perene, estar sempre com Ele, sempre nele, Ele fazendo tudo através de nós. E, então é isso, minha filha.